Olá, amigos. Que alegria estarmos aqui novamente com todos os corações do Centro Espírita Manuel Filomeno de Miranda, na pessoa da nossa irmã Selma. Gostaríamos imensamente de agradecer o convite para juntos, mais uma vez, refletirmos acerca de um tema tão maravilhoso que nós vamos tratar aqui da história do nosso querido irmão e trabalhador Paulo de Tarso. A narrativa dessa história está contida no livro Paulo Estevão. E eu creio e acredito que todos os corações que estão aqui já conhecem a história de Paulo de Tarso. Nós aqui vamos contar um pouco e refletir, na verdade, o que essa história de vivência, essa prática do amor, nos ensina, não é? Contribui com o nosso aprendizado, enquanto cristãos, enquanto espíritas. Então, muita paz a todos. Eu convido a todos os irmãos para juntos unirmos os nossos pensamentos no Mestre Jesus, que Ele possa nos intuir, que Ele possa emanar o seu amor, a sua misericórdia para todos nós. E antes da gente iniciar as nossas reflexões, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Jesus, nosso Mestre, por esta oportunidade bendita, Senhor, de estarmos reunidos em Teu nome. E agora, mais do que nunca, dispostos ao aprendizado, às reflexões que aqui serão proferidas. Então, permite, Senhor, que todos os irmãos que estão conosco, encarnados e desencarnados, possam entender e internalizar tudo aquilo que nós vamos estudar hoje. Que a Tua luz, que o Teu amor e o Teu amparo esteja sobre nós. Muita paz. Que assim seja. Então, meus irmãos, ao longo do tempo, todos nós, sem exceção nenhuma, temos enfrentado diversas situações. Né? Temos enfrentado muitos problemas, dificuldades ao longo de nossas encarnações. Kardec vem chamar isso de vicissitudes, as nossas dificuldades da nossa encarnação, né? Ou as nossas provações, né? O fato de estarmos encarnados, de termos nascido neste planeta, de estarmos entrelaçados no meio familiar. Então, tudo isso são desafios. E chega um certo momento da nossa encarnação que a gente se pergunta sobre qual pedagogia divina Deus colocou para nós. Porque todos nós temos as nossas dificuldades de entender tudo isso. E sabemos que o Criador tem a sua misericórdia, ou seja, a sua pedagogia é repleta de misericórdia. Porque o Criador é a infinita sabedoria. Então, é nesse sentido que a gente começa a buscar ou a enxergar em nós, né, o quão Deus nos conhece. O quão Deus conhece o nosso mais profundo íntimo. E assim, meus irmãos,
Deus, nos conhecendo intimamente, conhece os nossos sentimentos, conhece os nossos medos, os nossos anseios, as nossas esperanças, as nossas frustrações. Então, tudo isso Deus conhece de nós. E cada vez mais, Deus nos oportuniza a tomarmos decisões, a fazermos escolhas do que vamos seguir, do que queremos seguir, de que caminho a gente seguir. Então é nesse sentido que eu gostaria, mais do que nunca, de convidá-los a gente refletir sobre a história de Paulo de Tarso, ou melhor dizendo, de Saulo de Tarso. Então nós vamos dividir essa história, estas reflexões, em dois momentos. No momento Saulo de Tarso e no momento Paulo de Tarso. Então, primeiro, como eu falei antes, essa história está narrada no livro Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, meus irmãos, quem foi Paulo de Tarso? Então, mais precisamente, o nome dele era Saulo. Era um nome hebraico. E aí, quando ele converteu-se, vamos usar esse termo, ele adotou um nome até latino, o nome de Paulo de Tarso. E aí, Saulo nasceu aí a primeira década aí, mais ou menos, da nossa era, né? Na cidade de Saulo, que ficava na Sicília, que hoje é a Turquia. E essa cidade onde este coração nasceu era um grande centro mercantil da época, né? Era um centro da cultura grega, comércio. Era uma cidade extremamente movimentada. Tarso era conhecida como a cidade universitária por ali naquela região. Então era uma cidade muito falada, muito frequentada, e Saulo ali nasceu, ali residia. Embora o Saulo fosse judeu, ele tinha uma cidadania romana. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou enfatizando essa cidadania romana, porque em algum momento nós vamos precisar dessa informação lá na frente na nossa história. E por ser Saulo cidadão romano, ele tinha alguns privilégios. O primeiro privilégio de um cidadão romano naquela época era a garantia do julgamento perante César. Ou seja, ele poderia exigir ser julgado perante o imperador. Ele poderia, por ele ser um cidadão romano. Segundo, ele tinha um tipo de imunidade aos açoites. Se ele fosse preso, né, ele não poderia ser açoitado. E, por fim, e também não menos importante, melhor dizendo, de uma importância muito grande, o cidadão romano ele não poderia ser crucificado. Então, essas três condições que nós falamos, caberia àquele que tinha ou que possuía a cidadania romana. Então, não poderia ser açoitado, não poderia ser crucificado e poderia pedir uma presença até um imperador para se justificar de alguma situação. Muito bem. Saulo, enquanto criança, estudou na sinagoga, né? E por estudar na sinagoga, era um garoto muito inteligente, ele tinha um grande sonho de ser um sacerdote,
de servir a Deus através do sacerdócio. E também isso lhe enchia de vontade, de desejo, porque ele tinha essa vontade de estar à frente, ou seja, de ser um doutor da lei. Como ele via os outros doutores da lei, ele dizia para ele mesmo: um dia eu quero ser um doutor da lei. Então, quais eram os planos de Saulo? Mais ou menos aí aos 30 anos de idade, né, ele estudou e retornou. Foi para Jerusalém e retornou para Tarso, para lá constituir a sua família, porque ele já namorava uma garota chamada Abigail. Abigail, uma jovem muito bonita, beirando aí seus quase 20 anos, era a mulher que Saulo pretendia se casar. Era um homem jovem, um homem cheio de vida, um trabalhador, já tinha galgado aí o que ele queria, estudou, conseguiu aí ter a oportunidade de participar ali do Sinédrio, de estar entre os doutores da lei. Teve como instrutor o Gamaliel, era um instrutor dele, né? Um professor dele, e ele lá em Jerusalém estudou. E tinha um detalhe: Saulo, ele tinha fluência em grego, em latim e aramaico e hebraico. Então ele tinha fluência nesses 4 idiomas. Então estudou, né? Batalhou, se esforçou. E o Gamaliel sempre dizia para ele que para ele ser um sacerdote, para ele ser um doutor da lei, ele tinha que ter uma profissão. E ele foi aprender a ser tecelão. Então ele sabia, né, manusear lá a profissão de tecelão. Muito bem. Ele retornou para Tarso, né, e aí cheio de planos com a jovem Abigail. Em Tarso residiu um rapaz chamado Gesiel. Gesiel, ele tinha vindo de Corinto e residia em Tarso. Porque Tarso, como eu falei anteriormente, era uma cidade que tinha muitas oportunidades. E Gesiel também estudou, né? Era um jovem, inteligente, estudou, era um fiel estudante da Torá, né? Do Evangelho, vamos dizer assim. E Gesiel, na época, se encantou por Jesus Cristo. Nessa época, Cristo já tinha sido crucificado e tal, e ficou aí os seus seguidores. E Gesiel, mais conhecido como Estevão, se encantou e foi residir na Casa do Caminho. Lá ele uniu-se com Pedro, Tiago, Levi, entre outros, para juntos trabalharem em prol da doutrina do Cristo. Fazia seus trabalhos e o Gesiel se destacava porque ele tinha uma oratória muito boa. Então ele falava em público, ele pregava a palavra do Cristo muito bem. Bom, a partir daí, Saulo, já como praticamente aí um doutor da lei, ouvia falar sobre os cristãos, né? Sobre esse novo rumo que estaria dando na história acerca do Evangelho, e ele não gostou. E ele
foi ter acesso a todas essas informações no Sinédrio, e o Sinédrio deu essa, como se diz, carta branca para Saulo atuar contra, né, esses cristãos, ou como eles diziam na época, contra o advento dessa nova seita, que seria o cristianismo. Então, nesse sentido, Saulo foi até a casa do caminho conhecer aquela situação toda, conhecer os trabalhos. E chegando lá, né, ele conheceu, se deparou com Gesiel, com Estevão. E aí não gostou muito, então tiveram aí alguns entraves, e Saulo retorna para Jerusalém para, passar um relatório lá na sinagoga do que tinha visto lá na casa do caminho. E falou que tinha realmente essa nova seita, estava com muita volúpia, tinha tendências de crescer muito, e a partir daí o Saulo recebeu uma autorização oficial para iniciar as perseguições contra os cristãos. Então o Sinédrio, né, deu a ele cartas, vamos dizer assim, carta branca, para dizer para ele, olha, acaba com tudo isso. E Saulo, na ânsia de querer mostrar e de ter a certeza que estaria cumprindo com o propósito de Deus, como ele era um defensor da Torá, de tudo aquilo que ele estudou, de tudo aquilo que ele aprendeu, ele era fiel. Ele dizia, eu vou até onde eu posso ir para exterminar essa seita. E a partir daí, ele iniciou as primeiras perseguições. Bom, o seu objetivo principal era prender e exterminar aqueles que se diziam seguidores de Jesus. E com ele não tinha isso. Podia ser homem, podia ser mulher, podia ser criança, podia ser o que for. O Saulo era acabar com tudo aquilo. Bom, a partir daí ele começou as perseguições e ele perseguiu exatamente aquele que tinha ele tinha uma certa eloquência nas suas palavras, um convencimento, um poder de persuasão muito grande, que era Estevão, quando proferia os ensinamentos de Jesus. E aí ele pega e prende Estevão, leva Estevão para Jerusalém para ser apedrejado. Importante ressaltar, meus irmãos, que estamos contando essa história aqui de forma bem resumida, tá? O livro é o livro. Então Estevão, melhor dizendo, Saulo pega Estevão, prende, leva e marca o seu apedrejamento. Nesse ínterim, ele convida Abigail para ir assistir este apedrejamento. Até porque era um ato normal, as pessoas irem assistir o apedrejamento do outro, a morte, a sentença de morte do outro. E Abigail, não quero assistir aquilo, tal. E o Saulo, era um momento muito importante para a carreira dele de sinedrista, de sacerdote, né, de doutor da lei, cometer aquele ato, porque era, digamos assim, era bater o martelo daquele que viria a ser o doutor da lei. Ele precisava desse evento todo. E aí Abigail retruncou, não queria ir, mas acabou indo e disse assim, eu vou, mas não participo do evento. Fica em tal lugar, você vai lá, faz seu evento, e depois a gente... Mas, insistindo para lá, insiste para cá, uma amiga até que estava com ela, convidou para ir e acabaram indo. E chega lá, na hora do apedrejamento, Abigail se depara de longe
e reconhece Estevão, que era o seu irmão. Então Abigail corre e Estevão, ali ainda agonizando, pergunta para Abigail. Reconhece Abigail e pergunta para ela: minha irmã, com quem eu te deixarei? Onde que você vai ficar? E ela diz: eu vou ficar com este, que é meu noivo, que era Saulo. E aí, Saulo ficou extremamente desapontado, sem saber o que fazer, porque até então Saulo não sabia que Estevão era irmão de Abigail. Muito bem. A partir daí, Estevão olha naquele último momento para Saulo e diz assim: que Jesus te abençoe. Eu não tenho você como inimigo. Na verdade, você é um irmão. Saulo, você deve ser bom e você deve ser muito generoso, porque minha irmã escolheu você. Entretanto, você é um trabalhador fiel, porque você defendeu Moisés e defende até o fim. Quando você conhecer Jesus, você fará o mesmo, com o mesmo fervor. E olhou para Abigail e disse: seja a esposa fiel e amorosa com este homem. E aí o Estevão desencarna. Meus irmãos, e a gente faz uma pequena reflexão sobre tudo isso. Quem imaginaria, jamais Saulo imaginaria nos seus pensamentos, que a sua noiva, Abigail, uma jovem belíssima, que ele era apaixonado, poderia ser a irmã daquele que ele iria matar, exterminar. Imagina isso. E aí, aconteceu. Bom, fica desapontado, mas enfim. Eles se gostavam, se amavam e continuaram. Um belo dia, Abigail chega para Saulo e diz: Saulo, ontem eu tive um sonho e eu gostaria de compartilhar com você. E ela falou: bom, eu tenho 2 recados para você. O primeiro recado é que Estevão disse que o Cristo te ama muito. Jesus te ama muito. E o segundo recado que eu tenho para te dar é que Estevão me disse que eu vou ser acometida de uma doença. Eu vou adoecer e possivelmente eu não estarei mais com você. Saulo jamais poderia imaginar esses 2 recados. Primeiro, que Jesus o amava. Como que Jesus vai amar ou me amar se eu persigo, se eu mato, se eu extermino? Um homem com uma virilidade muito grande, um homem temido por ser aquele homem carrasco, apesar de novo, ser frio, ser severo, ser um grande estrategista, articulador, que jamais, nem ele próprio, poderia imaginar que Jesus o amava, ou que ele era enxergado por Jesus dessa forma. Jamais ele poderia imaginar isso. Mas o Cristo já imaginava isso. Ou melhor, o Cristo já sabia disso. Enquanto, meus irmãos, nós olhávamos para Saulo e víamos Saulo, Jesus já olhava para Saulo vendo Paulo. Essa é a diferença de quem ama. Então, por mais que nós olhamos para um coração e imaginamos algo que está dentro de nós acerca daquela pessoa, o Cristo olha com amor. Isso nos traz uma reflexão muito grande de como nós estamos olhando para o outro.
Qual é a forma que a gente olha para o outro? Nesse sentido do amor. Porque enquanto todos enxergavam Saulo, Jesus enxergava Paulo. Jesus tinha uma proposta para Paulo ou para Saulo. Jesus já tinha uma estratégia, um planejamento para Saulo de Tarso. Este que exterminaria ou tinha o desejo de exterminar os cristãos, seria mais na frente o maior divulgador do Evangelho de Jesus, de todas as épocas. Seria aquele que ia mais escrever e divulgar o Evangelho de Jesus em todas as épocas. Quem jamais imaginaria isso? Então, que fiquemos com essa reflexão de como nós estamos olhando para o nosso próximo. Mas, enfim, continua as perseguições. E Abigail, sensível com tudo isso, com tudo que aconteceu, não resistiu à forte emoção de tudo isso. Ficou doente e depois veio a desencarnar. Bom, o rabino Saulo, já era um rabino, né? Convocou aí uma reunião no Sinédrio, já na condição de doutor da lei, convocou ali aqueles sinedristas e disse assim: gente, perdi minha futura noiva, agora eu vou acabar com tudo que vier pela frente quando se tratar de falar no nome deste Nazareno. Eu vou exterminar tudo. E aí, tomado de ódio, tomado de uma imensidade de coisas que passavam sobre sua cabeça, sobre seus pensamentos, Saulo soube que teria um evento em Damasco de cristãos. E ele focou, teve foco, planejou, teve foco e foi. E foi, porque lá ele iria acabar com tudo. E ele foi. E aí, meus irmãos, mais uma vez, a gente reflete. Saulo era aquele vaso. Saulo, munido de ódio, de todas as dificuldades ali inerente àquele espírito, era aquele vaso que Jesus precisava encher de amor para poder dar continuidade no trabalho. E assim Jesus o fez. Então, Saulo partiu para Damasco. Foi, ali em busca do seu planejamento. E partiu. E aí, aproximando-se das portas de Damasco, aconteceu aquilo que todos nós já sabemos. Saulo é submetido a uma luz imensa, uma luz vindo do alto, inimaginável para os nossos pensamentos. O raio de luz que estaria ali na frente de Saulo. E aí, Saulo ouve uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, assustado, muito assustado com aquela luz, ofuscado pela luz, pergunta: mas quem é você? Quem é que está aí? E o Cristo categoricamente responde: sou eu, Jesus, a quem você tanto persegue. E aí, Saulo, e ainda o Cristo ainda diz assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, é você querer ir contra aquilo que já está
determinado. É você ir contra a lei divina. Então, duro é para você, Saulo, que você insiste nisso. E aí, Saulo contempla aquela luz, o excelso mestre, a luz divina. E aí, eu queria trazer uma mensagem que está no capítulo de João, evangelista João, capítulo 8, versículo 12, quando ele vem dizer assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas. Então Saulo se depara com aquela luz e fica irradiado. E aí, meu irmão, vocês há de convir conosco, comigo e com todos. Quem conhece Jesus jamais pode continuar sendo a mesma pessoa. Quando você conhece o Cristo, e Saulo conheceu tete a tete, você não pode ser a mesma pessoa. Assim aconteceu com Públio Lentulus, quando conheceu Jesus. No livro que está narrado, quando Públio Lentulus, que era uma das encarnações do Espírito Emmanuel, se deparou frente a frente com Jesus, ele ajoelhou-se. E o Cristo não pediu para ele ajoelhar. Ele se deparou frente a frente com Jesus. Ele ajoelhou-se. Foi assim que João Batista, aquele profeta, quando se deparou frente a frente com o Cristo, ajoelhou-se. Porque nós não conseguimos ser a mesma pessoa quando a gente se encontra com o Cristo. Ou quando a gente coloca Jesus no nosso coração. Então Paulo, ou melhor, ainda Saulo, chorando, em prantos, emocionado, pergunta para ele: Senhor, que queres que eu te faça? Essa foi a pergunta que Saulo fez para o Cristo. E aí Jesus diz: olha, entra em Damasco, lá na cidade, aguarda, saberás a resposta, eu vou te falar. Então, meus irmãos, esse que queres que eu te faça é a pergunta que nós temos que fazer para o Cristo. O que é que nós, cristãos e espíritas, estamos fazendo para o Cristo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque não é Jesus que tem que perguntar para nós, somos nós que temos que perguntar para o Cristo: o que queres que eu te faça? E temos que ter a resposta, que é o trabalho, que é a dedicação, que é o exemplo, que é a prática no meio. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que dar continuidade, como os trabalhadores da primeira hora fizeram. Então, gente, Jesus enxerga Saulo com amor. Com amor. Jesus é capaz de enxergar o íntimo de nós, a centelha que nós temos em nós, essa centelha divina. Então, Jesus diz a Paulo assim, que naquele momento ele iria ficar cego. E que para ele poder enxergar a verdadeira vida a partir daquele momento, ele iria ter que ficar cego. Olha que situação. Para você enxergar, eu vou te deixar cego durante um período. E foi aí que 3 dias de cegueira corporal, Saulo conseguiu enxergar tudo da vida dele. O que ele tinha conseguido até ali, até aquele momento. E aí se viu abandonado. Um homem de poderes, um homem de estudo, um homem de nome, um homem de referência, ali, sozinho, sem ninguém por perto, sem destino nenhum, sem saber onde estava e cego. Foi aí que Saulo percebeu
que era o momento da mudança. E aí eu quero deixar a reflexão com vocês. Quando é que nós vamos enxergar isso em nós? Já enxergamos? Já estamos enxergando? Ou precisamos ainda enxergar? Mas para isso, teremos que ficar na cegueira? Ou será que não já está na hora de nós abrirmos os olhos e o coração para o Cristo? Fica a reflexão. Bom, aparece um rapaz chamado Ananias, era um dos trabalhadores do Cristo lá em Damasco, que era um dos organizadores do evento lá. E aparece, se identifica e diz assim, olha, eu sou Ananias, o Cristo me mandou vir aqui para receber você e a gente, a partir de agora, a gente traçar algumas estratégias. Para isso, quero que você se concentre, fique quietinho, que nós vamos resolver um negócio aqui. E aí ele coloca as mãos sobre os olhos de Saulo, faz um passe e ali Saulo volta a enxergar com os olhos físicos, né? Fisicamente falando. Então Ananias falou para ele, contou para ele, ministrou para ele todo o beabá da Boa Nova, do que o cristianismo, do que os seguidores de Jesus, ou a forma como se trabalhar. E aí partiram para uma cidade chamada Palmira, né? Que era uma cidade no deserto. E aí ele teve a oportunidade, Saulo, de se encontrar com aquele que foi o professor dele, já bem mais velho, o Gamaliel. E foi aí que Gamaliel, né, deu uns conselhos para Saulo e Saulo teve a oportunidade depois de vir a conhecer. Na sua primeira viagem, ele conheceu Pedro, Tiago, João, todos os trabalhadores ali que estiveram com Jesus. Ainda muito desconfiados, mas aceitaram. Por quê? Porque entre eles e Saulo apareceu uma figura, um fiel trabalhador do Cristo, chamado Barnabé, que veio apresentar Saulo a todos os cristãos ali que tinham muita desconfiança. Então iniciou-se aí uma série de viagens, de 4 viagens, né, que foram feitas, que Saulo fez 4 viagens, né, e a partir foi nessa primeira viagem que Saulo foi logo ali meio que batizado e mudou o nome, né, de Saulo para Paulo de Tarso. Mas mesmo assim, ele ficou ali um tempo, né, recolhido, e teve a oportunidade até de conhecer Lucas, e foi a partir desse momento que Lucas começou a conversar com Saulo, ou com Paulo, já Paulo convertido, vamos dizer assim, acerca do Evangelho de Jesus e das diretrizes que iriam ser tomadas. Bom, na segunda viagem, ele reencontrou Lucas, e aí começaram a percorrer, né, aquelas cidades que a gente já conhece, e Paulo começou a escrever as suas cartas. Aonde ele ia, na cidade ele deixava as suas cartas. Mas Paulo ainda tinha um sonho de ir para Atenas, e tinha um sonho de pregar ali numa daquelas sinagogas ali em Atenas, né, uma metrópole extremamente intelectual, que era a cidade de Atenas, muito filósofo, só que não deram muita atenção para ele não, ele ficou muito frustrado com isso, né? E a vida vai ensinando. O Cristo disse isso para ele: você vai aprender com as dificuldades da vida, é o que você vai aprender. E Saulo, ou Paulo, melhor dizendo, teve muita dificuldade. Bom, aí veio a primeira prisão dele na terceira viagem, mas, como eu falei lá no início, né,
Lembrando que Paulo tinha cidadania romana e nessa primeira prisão que ele teve, ele já ali pediu uma parte com o imperador e tal, e conseguiu, não foi crucificado, não foi açoitado, porque ele tinha essas regalias por ser um cidadão romano. Bom, a quarta viagem foi uma viagem muito interessante, porque na quarta viagem ele ia num barco, numa embarcação, e a embarcação naufragou. E nesse naufrágio aí, tinha muitos presos, tinha muitos presidiários que estavam se deslocando para Roma, para ficarem presos em Roma. E foi aí que Paulo aproveitou a oportunidade para meio que evangelizar aqueles presos ali, mesmo naufragado. Foram mais ou menos aí uns 14, 15 dias que eles passaram navegando sem destino, sem saber para onde iam, porque estavam à deriva, né? E Paulo não perdeu a oportunidade de divulgar o Evangelho do Cristo. E aí, mais uma vez, eu trago a reflexão. E nós? O que é que nós estamos fazendo acerca do Evangelho do Mestre? Né? O que é que nós estamos fazendo com as nossas dificuldades? Porque eles tinham todas as dificuldades que tinha naquele momento. Fome, sede, viajavam a pé, andavam muito para poder divulgar o Evangelho. E nós, né? Nós que estamos na seara do Cristo, estamos mesmo de coração praticando o Evangelho de coração? E por mais que passamos por tudo isto, nós estamos felizes? Estamos bem? Estamos reclamando quais adversidades da vida, quais situações da vida, quais vicissitudes da vida? Como que você, nesse momento, se vê como cristão, como divulgador do Evangelho? Como que você se vê como responsável de uma casa espírita no trabalho do Cristo? Nós temos nossos sofrimentos. Nossos sofrimentos nos tira do trabalho. Nós arranjamos desculpa por alguma situação para fugirmos do trabalho, do nosso compromisso que nós dissemos lá atrás. Então, meus irmãos, essa história de Paulo, né? Este exemplo de vida vai nos permitir, né? A gente ter a oportunidade de, com esses exemplos, entendermos qual é o nosso papel. Porque o Cristo mesmo nos dizia, Jesus trouxe as mensagens, né? Jesus trouxe as informações para a transformação de consciência. E a doutrina espírita vem reforçar isso, para que nós possamos contemplar a oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo agora acerca desta oportunidade de já termos a doutrina espírita como projeto de vida para a nossa encarnação, né? Nós já temos esta consciência de termos a doutrina espírita como caminho, né? Do Evangelho do Cristo é o caminho, e eu vou seguir ele à luz da doutrina espírita. Então, nesse momento, Paulo, aí em momento de muitas reflexões, experimentando aí diversas situações, um tanto quanto tormentosas, de provação, de tudo que você poderia imaginar de dificuldade este homem passou. Ele e os demais. Ele e os demais. Fome, frio, sede, tudo isso com um propósito.
É por isso que Estevão, quando estava desencarnando, disse para ele, quando você conhecer o Cristo, você vai ser um fiel trabalhador, porque você é focado. Como você foi focado defendendo Moisés, quando você conhecesse Jesus, você ia defender o Cristo até o fim. E aí, é em momento de extrema reflexão que Paulo dorme e tem um sonho com Abigail e Estevão. E nesse sonho, Paulo questiona Abigail e Estevão e diz assim, primeira pergunta que ele faz: o que fazer para eu adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E aí eles respondem para ele: ama. Se você quer adquirir a compreensão dos desígnios de Jesus, ame. Ok. Segunda pergunta que ele faz: como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão e esforço com Jesus Cristo? Como fazer com que minha alma, com que meu espírito alcance, como eu, espírito, alcance essa elevação? Como que eu faço isso? Abigail responde: trabalha, te esforça, segue. Ele diz: ok, mas que providência eu vou tomar com aquele desânimo que surgir? Principalmente quando eu não conseguir alguma coisa que eu anseio tanto, que é o entendimento das pessoas. Aí eles respondem: espera, calma, espera, porque não tem outra coisa. Espera. E ele diz: ok, e como é que eu posso conciliar essas lições do Evangelho com tanta indiferença da humanidade? Como que eu faço? Porque eu não vou desistir. Mas como é que eu faço? Porque para onde eu vou tem indiferença. Aonde eu vou não sou ouvido. Aonde eu vou desdenham de mim. Me chamam disso, me chamam daquilo. O que é que eu faço para que esses corações entendam todo esse projeto? E eles responderam: perdoa. Então, meus irmãos, até aqui o recado, né, a lição para nós. A gente já indo para os finalmente das nossas reflexões, a lição para todos nós. Então, quem ama, né? A lição foi essa: ama, trabalha, espera e perdoa. Estevão e Abigail respondeu a Paulo com essas 4 palavrinhas: ama, trabalha, espera e perdoa. Meus irmãos, quem ama vai compreender. Quem trabalha se equilibra. Quem espera confia. E quem perdoa se liberta. Esta é a mensagem, né, que a gente traz acerca dessas reflexões, desses ensinamentos, deste apóstolo, desse trabalhador, deste fiel e dedicado trabalhador que é Paulo de Tarso. Paulo, este fiel trabalhador, é responsável por escrever 14 cartas. E nós sabemos que cada carta dessa tem os seus capítulos. Então ele escreveu uma carta aos Romanos, ele escreveu 2 cartas aos Coríntios, uma carta aos Gálatas, uma aos Efésios, uma aos Filipenses, uma aos Colossenses, 2 aos Tessalonicenses, 2 a Timóteo, uma a Tito, uma a Fílemon e uma aos Hebreus. Então, 14 cartas
E dentro dessas cartas, cada uma com a sua infinidade de capítulos. Paulo, para muita gente que ainda não conhece, escreveu muito mais do que Lucas, que dos 4 evangelistas, Lucas foi o que mais escreveu. Paulo escreveu mais do que Lucas. Então, um grande divulgador, um grande trabalhador. E para a gente finalizar, eu queria deixar essa mensagem que para mim é uma mensagem que eu tenho como cabeceira. É uma mensagem que fala de amor, que está na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 13, e que também todo mundo conhece. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes e eu não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento de todos os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Não se porta com a indecência. Não busca os seus interesses. O amor não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também e sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E destes 3, o maior destes é o amor. Então, meus irmãos, que essa mensagem singela, através dessa história belíssima, desse exemplo maravilhoso, fica para todos vocês do Centro Espírita Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos iniciando um ano de muita esperança, um ano que para nós vai ser um ano maravilhoso, apesar de todos os anos são maravilhosos, porque nós não temos nada para reclamar, nós só temos para agradecer. Então eu desejo a todos vocês um ano novo de muito amor, de muita paz, de muita luz, de muito trabalho, mas, sobretudo, de muito amor, de muita reflexão, de muita resignação, de muita esperança, de muita paz. Que possamos todos estarmos felizes, cada um na sua condição, cada um da sua forma, cada um com o seu modo de pensar, mas cada um no caminho de Jesus, porque é através deste caminho que nós vamos alcançar a verdadeira felicidade. Porque o Cristo disse
que ele seria e é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, como o próprio Paulo dizia, o amor constrange. E por que o amor constrange? Porque amar é amar. Você imagina, você faz algo por alguém e alguém rebate para você com o amor. Você faz de novo e alguém te ama. Você faz, alguém te ama. Você faz, alguém te ama. Você fica constrangido. É nesse sentido que Paulo dizia que o amor é constrangedor. Não é? Imagina aqueles que feriram Jesus no momento da crucificação, o quanto ficaram constrangidos. Porque naqueles momentos de maior inlucidez de todos aqueles, Jesus olhava para eles e dizia: Pai, perdoa. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Isso é constrangedor. Então o amor é isso. O amor transforma. O amor revela para nós aquilo de mais bonito que está dentro de nós. Porque nós somos essa centelha divina. Então é com esse amor que eu desejo a todos vocês um feliz ano novo e gratidão. Me perdoem pelas falhas na história, mas eu fiz com muito amor, com muita dedicação para todos vocês. Gratidão pelo convite e muita paz, e fiquem com Deus. Muita paz.